Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, né, gente? Que é muito importante, né, sobre o Tribunal da Guerra, que nós vamos aprender muita coisa, tá? Nós vamos falar um pouquinho do a purificação da noiva. Quando a gente fala purificação da noiva, nós estamos falando de quem? Da igreja, né? Então, os cristãos, como um todos, acham que estamos vivendo, neste momento, um período da história conhecido como os últimos dias. O termo últimos dias faz referência aos últimos anos, antes do julgamento final de Deus sobre a terra e o retorno de Jesus Cristo para levar seu povo para o céu. Nós concordamos com isso, no entanto, poucos consideram o que a palavra de Deus diz que acontecerá exatamente durante esse período. Aí a escritora fala aqui sobre o marido dela, Daniel. Daniel recebeu uma unção profética muito poderosa da parte de Deus, né? Peraí, não é o Daniel, o marido dela, viu, gente? Desculpa, é o Daniel da Bíblia. Daniel recebeu uma unção profética muito poderosa da parte de Deus. Como consequência disso, nos últimos 2 ou 3 anos, o Senhor tem frequentemente dado a Daniel diversas visões e visitações angelicais, transmitindo-lhes alertas e advertências acerca de eventos que acontecerão em breve aqui na Terra. E de muitas dessas coisas já aconteceram e estão acontecendo nesse exato momento. Daniel não é o único profeta que tem recebido todas essas advertências da parte de Deus, mas as tem recebido da mesma forma. Não deve ser surpresa ao vermos o que a palavra de Deus diz. Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Isso é verdade. Deus não toma nenhuma decisão antes, sem nos avisar. Mas com os profetas verdadeiros, viu, gente? Não com falsos profetas. Tem que tomar muito cuidado. Está em Amós 3:7. Tudo que tem sido revelado a Daniel e aos outros profetas já foi descrito na Bíblia. Durante o restante desse livro, compartilhamos com todos, né, os alertas que foram revelados, né, por parte de Deus. Primeiro, o Senhor diz que nesses últimos dias ele abalará tudo o que puder ser abalado. E depois que o julgamento começará na casa do Senhor. Observamos com mais atenção as seguintes passagens. Quando Deus falava que ia destruir Jerusalém, mandou vários profetas falar, alguém acreditou? Não, Deus não falou 1 mês, 2 meses. Deus mandou falar por quase 70 anos e as pessoas continuaram a mesma. Deus deu tempo de sobra para ele se arrepender e mudar, até que Deus destruiu tudo. E o que aconteceu? Foi tudo exílio, né? Demoraram 70 anos para voltar, né? Então, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte os céus. Quem leu Neemias sabe, né, o que aconteceu lá, né? Aquela cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Essas profecias, a maioria está em Apocalipse também, viu, gente? Tem muita profecia que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer. As palavras ainda, uma vez, indicam remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça, o que não pode ser abalado. Portanto, né, já que estamos recebendo um
pois o nosso Deus é 25. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa o Evangelho de Deus, 1 Pedro 4,17. O que vocês acham que vai acontecer com aqueles que duvidaram, debocharam dos verdadeiros profetas? Trata-se de um trecho bíblico de forte impacto, não é mesmo? Tudo que Deus está falando nesse momento tem o propósito de revelar que obras em nossa vida permanecerão firmes e quais virão a ruína, né? Sendo mais específica, isso se refere diretamente ao nosso coração, exatamente onde está nosso coração em termos de nosso relacionamento com Deus. O próprio Deus declarou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muitos que vão para a igreja, fala a palavra de Deus, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas está muito longe de que foi falado na missa ou na igreja, em qualquer lugar, porque o coração dele só Deus sabe onde está. Jesus está determinado a voltar para buscar uma noiva sem mancha, ruga sua mácula. Quando ele fala noiva, é a igreja. Efésios 5, 27. Com o seu retorno não tardará. Como o seu retorno não tardará, Jesus tem iniciado um processo de purificação da sua igreja. Daqui para frente, nós vamos ver muita purificação, tá? Muitas coisas irão acontecer. Durante muito tempo, os cristãos do mundo ocidental têm somente brincado de igreja, concordam com tudo que está na palavra de Deus, mas na realidade estão com o coração bastante afastado do Senhor. Como você bem sabe, nosso coração é enganoso e nós aproveitamos para enganar os outros também. Nem ao menos sabemos ao certo o que está em nosso coração. Estamos tão acostumados a justificar nossos pecados e a sermos desleixados e passar tempo estudando a palavra de Deus que nem mais temos consciência dos pecados que cometemos. Nós temos estado desconfortáveis com o nosso pecado. Por exemplo, mentir, né? Ser corrupto, passar por cima dos outros, mentir o tempo inteiro, e se tornou um pecado corriqueiro, habitual para tantos cristãos que ele nem percebe mais o que é mentira, o que é verdade, eles não sabem mais o que é. Um chegou a igualar ao outro, tornar-se confortável com a mentira. Tem gente que acha que é bonito mentir. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. A mentira é incurável, né? Quem é capaz de compreendê-lo, né? Que se tornou uma coisa tão corriqueira que a pessoa nem sente mais que quanto mente, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9. Estamos entrando em um período, gente, da qual Deus está provando tudo em nossa mente, em nosso coração, para nos revelar exatamente o que há dentro deles. Deus já conhece precisamente o que tem dentro do nosso coração, mas Ele quer que nós também tenhamos essa consciência, esse conhecimento, para que possamos tornar as atitudes devidas para purificar e mudar nossa vida. Tem gente que mente, mas mente tanto que ele vive num mundo irreal que eu acho que não tem nem retorno mais para a vida certa, sabe? Que ele já não tem mais jeito. Como Deus faz isso? Não mais impedindo que Satanás nos ataque, permitindo que experimentemos
as consequências dos nossos atos, né? Não podemos saber o que existe em nosso próprio coração, pois o pecado presente nele nos é oculto. Então, Deus está agora permitindo que as dificuldades, as provações entrem em nossa vida para nos revelar o pecado oculto dentro do nosso coração e mente. Em janeiro de 2008, Deus deu a Daniel duas visões bastante intensa, né? Na primeira, Deus mostrou a Daniel que ele está exatamente irado com as igrejas aqui no Ocidente, por estarem se recusando a assumir uma postura e se envolverem com o governo. O marido dela chama Daniel, viu? Esse aqui é o Daniel mesmo, o marido da escritora. Sem falar, os dois são pastores, sem falar em não se levantar contra as coisas malignas que têm acontecido. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma das vezes que isso aconteceu foi depois que o sistema de ensino público no estado de Maine anunciaram que estavam distribuindo pílulas de controle de natalidade para meninas de 10 a 11 anos, sem o conhecimento dos pais. Os pais não sabiam. Crianças de todos os lugares estão sendo sexualmente violadas, porque os pais se recusam a se envolverem com os programas de ensino público e parar o que está acontecendo. Por tudo isso, Deus falou a Daniel que estaria agora permitindo que Satanás liberasse espíritos muito poderosos de moralidade sexual para dentro das igrejas, com o intuito de tentar o povo de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus é mostrar, né, o quanto ele está com o coração corrupto, mostrar ao povo, né, na área da imoralidade. Deus disse a Daniel que as igrejas iriam ficar em uma condição pior que a do mundo na área da imoralidade sexual e em relação ao divórcio, que muita gente vê as coisas erradas e são omissas, não fazem nada, ficam quietos, acham até bonito ser errado. Eu estou alertando você, querido leitor, tome uma atitude, peça ao Senhor para vasculhar seu coração e fazer uma limpeza, uma faxina e mostrar a você os desejos e pecados ocultos dentro dele. Quando ele assim o fizer, lide com cada um deles, purifique, né? Peça perdão a Deus e tente mudar, né? Não seja omisso, né? Não faça parte desse grupo que querem destruir o quê? A família e tudo, né? Nós já estamos vendo isso acontecer. Recentemente, eu recebi um telefonema de uma jovem da comunidade hispânica, que é a Rebeca, falando, aqui nos Estados Unidos, que é como um filho espiritual para mim. Ele vinha pastoreando uma pequena igreja há 2 anos e já estava casado há pouco mais de 4 anos. Ele e a esposa tinham um filhinho e havia muitos anos era amigo de outro homem, que era um evangelista e pregador itinerante na comunidade. A esposa acabou conhecendo esse amigo quando ele foi pregar algumas vezes em sua igreja, né? E em outros da comunidade. De uma hora para outra, a esposa simplesmente disse que estava deixando seu marido e que agora iria viver com o tal evangelista. Quando o marido lhe disse que não queria o divórcio, o evangelista ligou para ele e lhe disse que era melhor que ele liberar a esposa, pois ele tinha intenção de se casar com ela. Em cerca de 1 mês, a esposa saiu de casa e foi viver com o evangelista. Durante muitos meses viveu ainda, continuou pregando nas igrejas, né? O evangelista, ele fez o que? Destruiu uma família, né? Mas continuou pregando. Você acha que Deus estava feliz com ele? Claro que não, né? Ele não fez certo, né? Porque ele não, você está pregando uma coisa de... como você vai falar uma coisa da Bíblia se você está agindo certo? Então, isso não agrada a Deus.
né, gente? A gente vê muitas coisas erradas. Muitas moças, eu sei de muita história de moças que frequentam a igreja e tomou marido de outras pessoas. Também isso está dando legalidade, né, para o mal entrar na sua vida. Então, nós temos que repensar, ou toma o serviço dos outros, ou derruba a pessoa, ou fazem fofoca, ou mente o tempo todo, tudo isso, gente, né? Então, temos que nos ver, pensar bem o que queremos para a nossa vida. Vou ler um pedacinho aqui. Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão todas essas coisas que eu acabei de falar, né, que vai vir ainda para nós. Qual será o sinal da tua vinda e dos tempos finais? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Os falsos, né? O falso Jesus, né? Pois muitos virão e vai falar que é eu, e muitos se enganarão. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto, maremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aí nós já vimos na leitura passada, né? Dos grandes homens de fé que era odiado por todos também, né? Desde que Jesus nasceu, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 1, 13, tá? E aí nós vemos que Deus alertou, cuidado com os falsos profetas, com os falsos doutrina, cuidado com, né, com tudo. A gente tem que ler a Bíblia, então, prestar muita atenção. Falsos profetas, aqueles que ficam falando o dia inteiro uma coisa que nunca aconteceu ou nunca acontecerá, né? Ou então tem um espírito de adivinho atrás dele e se finge de profeta. Cuidado. Então, nós vamos aqui fazer uma oração do Jonas Abib, pedindo a Deus o Espírito Santo de novo, tá? Já nós estamos precisando muito. Derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito sobre mim. Sim, sobre mim e sobre cada um daqueles que querem e pedem. Estão comigo nesse momento pedindo. Eu creio, Senhor Jesus, que a sua promessa está se cumprindo. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água. Derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito do amor, que por esse derramamento do Espírito Santo, todos os frutos do Espírito aconteçam em minha vida. O fruto da alegria, do amor, da paz, da bondade, da delicadeza, da humildade, da mansidão, paciência, enfim, todo Espírito, fruto do Espírito Santo, para renovar-me, como é a sua vontade. Igualmente, Senhor, que pelo derramamento do teu Espírito, todos os dons, a partir do dom de língua até o dom de amor, todos os outros dons de cura, fé, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, interpretação de sonho, que eles se realizam prodígios, sinais, maravilhas nesse mundo tão conturbado da qual estamos vivendo, Senhor, da qual nós não estamos vendo saída, Senhor, que só o Espírito Santo de Deus que pode resolver os nossos problemas, Senhor, que nós estamos
no nosso país, Senhor. Vai derrubando toda a muralha do impossível. Vai derrubando, meu Pai, todo o império da mentira, Senhor. Vai fazendo um grande mover nesse país, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão doentes, acamando, estão tão abatidos que não tem nem coragem mais de fazer mais nada, Senhor, porque eles não vêem mais sentido na vida, Senhor. O Senhor vai abençoando, Senhor, vai levantando Neemias, Senhor, para libertar o nosso país da mão do opressor, Senhor. Que o Senhor faça um grande mover nesse país, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém, amém, muito obrigado. E fique com Deus, tenha fé em Deus, que a vitória é nossa. Pode ter certeza disso, tá? Vamos confiar e firme sempre.